Gente, nosso assunto agora é aposentadoria. Mas hoje a proposta é saber como fica o benefício para quem trabalha por conta própria. Quais são as regras e como deve ser a contribuição previdenciária. E para falar sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer o doutor Daniel Gueiros. Doutor, muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Ainda mais para falar de um tema que a gente ouve falar tanto de aposentadoria, é isso, aquilo, posso, não posso, são vários cálculos, várias dúvidas. Mas acho que a gente precisa começar essa nossa conversa, já agradecendo mais uma vez a sua presença, perguntando o seguinte: de fato, o trabalhador autônomo tem direito à aposentadoria no Brasil? Em resumo, tem, Mauro. A questão é definir e entender quem é trabalhador autônomo para o INSS. Toda pessoa que exerce uma atividade remunerada tem obrigação de contribuir para a Previdência Social, é o segurado obrigatório. O autônomo se enquadra em uma dessas categorias, que é o contribuinte individual. Ou seja, tem direito, mas tem que contribuir. Não tem jeito, não tem escapatória, né? Exatamente. Doutor, esse autônomo, isso realmente é uma pergunta muito importante. O autônomo é responsável por sua própria inscrição, cálculo e pagamento? Cabe tudo isso a ele? Sim. O aspecto mais importante do contribuinte individual e do autônomo, consequentemente, é a responsabilidade pelo repasse das contribuições. Um trabalhador fichado, como costumamos chamar, o segurado empregado, ele tem o valor descontado do salário e repassado à Previdência. Se por acaso o empregador não repassa, ele não é prejudicado para fins de tempo de contribuição para a cobertura previdenciária. Com o autônomo é diferente. Ele é responsável pelo próprio pagamento. Então é preciso ter muito cuidado com data de vencimento, valores que serão pagos, porque o autônomo ele é responsável pela própria carreira, ele trabalha por conta própria e ele contribui por conta própria. Ou seja, tem que ficar ligado. Doutor, seguindo aqui com as perguntas que a gente elaborou para o senhor, qual é o valor mínimo de contribuição para um trabalhador autônomo? O valor mínimo de contribuição, Mauro, é o de 5% sobre o salário mínimo na condição de microempreendedor individual, o MEI. Nem todo autônomo vai contribuir por 5%. Alguns elementos e características precisam ser considerados. Por exemplo, a regra é que o pagamento do contribuinte individual seja 20% sobre o valor que ele pretende contribuir. Ou seja, 20% sobre o salário mínimo, caso ele queira contribuir sobre um valor maior, 20% sobre esse valor. O número de salários que o contribuinte ou autônomo utiliza para pagar, então se ele vai pagar 20% sobre 3 ou 4 salários mínimos, por exemplo, não vai garantir que ele receba 3 ou 4 salários mínimos como benefício. Existem muitas regras de cálculo que vão influenciar, geralmente, na redução desse valor recebido. O caso do MEI de 5% ou do plano simplificado de contribuição para o autônomo de 11% sobre o salário mínimo vai limitar o valor do benefício ao salário mínimo. Então, quem paga como MEI ou paga 11% sobre o salário só vai poder receber a aposentadoria ou benefício de até um salário mínimo. Puxa vida, é uma conta confusa, né? Precisa parar com calma, ouvir pessoas como o doutor Daniel para a gente poder ter a informação precisa. E quanto tempo de contribuição é necessário para que o autônomo se aposente, doutor? Mauro, nessas hipóteses de pagamento de 5% ou 11% sobre o salário mínimo, só é possível a aposentadoria por idade. Não há possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição, que está em uma fase de transição e em breve as pessoas se aposentarão somente com idade mínima. O homem 65 anos de idade, a mulher 62 anos. Tempo mínimo de contribuição e carência, 15 anos de contribuição e, respectivamente, 180 meses de carência. A carência ela é considerada quando a primeira contribuição daquela filiação ela é paga em dia. Outro detalhe importante, não pode atrasar o pagamento. E existe ainda a possibilidade de acesso aos benefícios por incapacidade, a licença maternidade e a pensão por morte. Quer dizer, e quem deixar de contribuir por algum motivo, o autônomo perdeu a renda, como é que fica isso, hein, doutor? São vários cenários, Mauro. Pois não. O primeiro é a pessoa que deixou de fazer o pagamento por mais de um ano e perdeu a cobertura previdenciária. Ela pode voltar a fazer o pagamento e, após metade do tempo de carência de cada benefício, ela já consegue acessar esses benefícios. Mas, em resumo, quem perdeu a cobertura, quem parou de contribuir por muito tempo, deve voltar e fazer o levantamento dos valores atrasados.
vai haver a incidência de juros e multa, claro, mas faz o pagamento para não perder aquele período. Se o atraso for superior a 5 anos, a recuperação, o pagamento em atraso desse período é mais complicado, vai haver uma incidência maior de juros e é necessário comprovar que nesses períodos além dos 5 anos houve realmente o exercício dessa atividade econômica. Doutor, e quem não emite nota, por exemplo, como é que faz para provar que de fato trabalhava? É uma situação difícil, né? Sim, a nota fiscal, a emissão da nota pelo serviço, geralmente é o melhor documento para comprovar. Existem outros meios de prova de acordo com a natureza do serviço realizado. Por exemplo, o recebimento dos pagamentos, outros registros de que essa atividade foi realizada, declarações, certidões ou emissões emitidas que comprovem que essa pessoa realizou a atividade, como, por exemplo, para um prestador de serviço. Então, se a pessoa realizou a atividade para um prestador de serviço na condição de autônomo, pode conseguir essa declaração. Na prática, doutor, qual que é a diferença entre 11% e 20%? A diferença, Mauro, vai ser no valor do benefício e na espécie do benefício de aposentadoria. Quem paga sobre 11% ou sobre 5% só pode se aposentar por idade e receber até um salário mínimo. 20% permite o acesso a toda a gama de benefícios. O detalhe é que é possível complementar as contribuições. Então, quem pagou sobre 5% ou sobre 11% e pretende validar essas contribuições para 20%, faz o pagamento do complemento, vai emitir a guia e consegue complementar essas contribuições. Por consequência, esse período passa a ser contabilizado para acessar mais espécies de benefícios.